Eu coloquei, amiga, tá? Boa noite a todos. Hoje o nosso tema é discurso sobre o corpo, sexualidade e gestação. Como palestrantes, nós temos a Natália Salim, ela é obstetriz, professora da área da saúde da mulher do Departamento de Enfermagem, possui experiência na coordenação de atividades de extensão com grupos de gestação e puerpério, trabalha com as técnicas de direitos sexuais e reprodutivos, gênero, sexualidade e educação popular em saúde. Ela realizou a formação na abordagem M-Pickler de desenvolvimento de bebês e tem aproximação com a prática integrativa de aromaterapia. Como conversadora, nós temos a Luciana Carvalho. Ela é graduada em Direito e Letras, com mestrado e doutorado em Letras em Inglês na FEFELESH USP. Ela é professora doutora do Departamento de Letras Modernas, da FEFELESH também, pesquisadora em tradução, discursos e feminismos. É autora do livro Eu Não Quero Outra Cesárea, Ideologia, Relações de Poder e Empoderamento Feminino nos Relatos de Parto após a Cesárea. E, recentemente, ela publicou em coautoria Translation in Maternal Health, capítulo do livro The Routledge Handbook of Translation in Health, que ela é deste ano. Agora eu passo a palavra para a Natália Salim e depois a Luciana vai entrar como conversadora. Caso tenham alguma dúvida, podem digitar no chat que eu vou estar anotando e depois a gente vai repassar para as palestrantes. Olá, gente, boa noite. Obrigada, Fernanda. Muito legal estar aqui com vocês. Agradecer bastante, né, por estar fazendo parte desse projeto. Vamos ver rostos queridos aqui. A Glauce, minha amigona, está aqui. Tantas obstetrizes que eu não vejo há tanto tempo. Então, estou bem feliz, viu, gente? Bom, acho que a ideia hoje é a gente, né, fazer um encontro mais para compartilhar, para conversar. Eu pensei em algumas propostas aí para ficar um pouco mais dinâmico também. E então, assim, a princípio eu vou propor que a gente faça uma atividade mais corporal, bem rapidinha, bem leve. Depois eu vou colocar um link para vocês no chat, eu vou explicar e depois eu apresento para também não demorar muito para a gente ir aí para o debate com a Luciana, que vai ser bem legal, com certeza. Bom, gente, falar de corpo, de sexualidade é algo que eu gosto muito e é algo que eu tenho aprendido também, bastante, com as mulheres, com as estudantes, com as minhas colegas, com as minhas amigas obstetrizes, olhar para a minha trajetória e ver o quanto que eu aprendi, né, com as parteiras e sobre esse tema. Então, é muito significativo para mim. E eu pensei da gente começar, assim, fazendo uma respiração, pensando também, né, no quanto que esse tema ele envolve autoconhecimento e autocuidado. Então, não sei como foi o dia de vocês hoje, o meu foi um pouco tenso, bem agitado. Aí eu queria propor assim que a gente se sente confortável, com a coluna ereta. Se possível, coloque os pés no chão, assim, sinta mesmo os pés no chão. E faça uma respiração bem profunda, deixando o ar percorrer o corpo, sentindo o abdômen expandir, toda essa região do abdômen. E solta bem lentamente. Mais uma vez. Inspira. E solta. E mais uma vez, estando no momento presente, sentindo o ar entrando pelo corpo, expandindo o abdômen. Aí, por último, vou propor para vocês, para a gente fazer uma respiração também, mas um pouquinho diferente. Então, a gente vai inspirar e vai tensionar, e vai apertar. E se puder, aperta o períneo também, tensiona o períneo. Então, a gente inspira e aperta tudo. Aperta, 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 aperta o ombro. Agora, solta. Isso, vamos fazer 3 vezes. Inspira, aperta, tensiona e solta. Mais uma vez.
E a última. E solta, e mexe um pouquinho, e relaxa bem o rosto também, maxilar. Quem quiser dar uma espreguiçada, pode espreguiçar. Isso aí, gente. Então vamos começar. Olha, eu vou colocar um link aqui no chat, que ele é um link para a gente fazer um mapa, uma nuvem de palavras, na verdade. E a gente tem uma pergunta aí que vocês vão acessar, e aí vocês vão ter 3 campos para colocar as palavras. Então, eu vou pedir para vocês colocarem uma palavra agora. Aí, durante a nossa conversa, né, durante a apresentação, depois vocês podem colocar as outras 2. Mas, a princípio, coloquem uma só. E aí, no final da apresentação, eu vou compartilhar com vocês essa nuvem de palavras, tá bom? Vocês só me falam se deu certo acessar, entrar, ver a pergunta. Aqui deu certo, sim. Deu? Beleza. Então, a pergunta é... Só um pouquinho, deixa eu sair daqui. A pergunta é: quando você pensa em sexualidade e gestação, que vem à sua mente? Certo? É para colocar uma, 2 ou 3? Natália, desculpa, eu não entendi. Agora é para colocar uma só. E Tá aí, bom. depois, durante a nossa conversa, aí pode colocar as outras, tá bom? Então tá, gente. Desculpa, não expliquei direito. Beleza. Então, gente, eu vou compartilhar agora a apresentação. Aí vocês só me avisam, tá bom? Se está compartilhando. Acho que tá, né? Tá, sim. Beleza, gente, obrigada. Bom, então, a princípio, assim, a ideia é a gente conversar um pouquinho, né, sobre corpo, sexualidade e gestação hoje, mas não tem como a gente conversar sobre esses temas sem olhar um pouco para a história, sem olhar um pouco para o conceito. Então, acho que a ideia da apresentação é essa, para depois a gente entrar na discussão, tá bom? Então, assim, o que é sexualidade? Qual que é o conceito que temos, né, sobre sexualidade enquanto estudantes que têm formação para ser obstetrizes, enquanto profissionais da saúde, enquanto idosos, enquanto, enfim, pessoas, né? Eu acho que é muito importante a gente pensar o quanto que a sexualidade, ela está falando sobre corpo, ela está falando sobre a nossa história, ela está falando sobre um modelo, né, que se normalizou, que se naturalizou, e ela está falando muito também sobre algo que é muito negativo, né? Então, assim, se a gente for ver, é só olhar, né, para a gente, para nossa história, que a gente vai ver o quanto que, na maior parte das vezes, né, isso vai ser atrelado a algo negativo. Então, as crianças, quantos tabus, quantas... sentir a mão é feio, quanto está ligado à estética também do feio, né? Então, assim, tira a mão, é feio, não fale sobre isso é errado. Então, o quanto que tem de culpa, o quanto que tem de errado, o quanto que tem de negatividade quando a gente fala sobre essa temática. E aí eu trago essas questões assim a princípio, porque enquanto profissionais que estão se formando, né, enquanto pessoas que vão aí ser, enfim, que vão estar no atendimento, na atenção, né, à saúde de tantas pessoas, o quanto a gente precisa refletir sobre isso na nossa própria vida, né, em primeiro lugar. Então, só para pensar, assim, eu sempre falo isso, né, nos encontros que eu vou, até teve um evento da obstetrícia que eu fui ano passado, que a primeira vez que eu fui pensar o que significava sexualidade para mim, o que era para minha vida, foi no curso de obstetrícia, aliás, foi numa aula da Beth, né, com uma dinâmica super interessante que ela fez, e foi no primeiro momento, assim, da minha vida, né, para vocês verem, já estava aí com meus 18 anos e nunca tinha parado para fazer uma reflexão profunda sobre isso. Então, acho que a gente está nesse lugar que é um lugar bem privilegiado, né, para a gente fazer essa reflexão. E aí, pensando
nas questões históricas, né, que envolvem a questão da sexualidade, não tem como a gente não falar do que é cultura e do que é hegemônico, né? Então, assim, a gente precisa pensar o quanto que a construção histórica colocou um corpo, né, e um modo de viver a sexualidade como a norma, né, como o ideal. Então, assim, o homem, ele vem enquanto perfeição, enquanto corpo perfeito, né? E dentro disso, quanto que existem hierarquias, existem relações de poder e que vão falar propriamente da construção do patriarcado, né? Então, assim, a mulher, ela foi sendo vista, né, como um sexo invertido, menos perfeito, inferior. Então, você tem até uma teoria que os órgãos, né, femininos, eles são internos porque faltou calor, né? Faltou calor para vir para fora. Então, assim, o homem ele já estava no lugar de perfeição e a mulher nesse lugar de imperfeição, que faltou algo para a perfeição, né? Então, só para a gente refletir um pouco nesses pontos. E aí a gente tem no século XVIII, né, esse avanço que do século XVIII, XIX, vai se avançando na ciência, na medicina, a obstetrícia, a ginecologia enquanto especialidades também, e aí começa a questão da nomeação, né, tipo, o que é nomear os órgãos sexuais, distinguir em termos linguísticos, né, essa diferenciação que vai trazendo esse modelo de dicotomia, né? Vai separando. E o quanto que isso, essa diferenciação sexual, ela vai influenciar em todos os campos da vida, né? Vai influenciar na vida social, na vida cultural, na vida política. Então, na divisão do trabalho. Então, esse corpo, né? O corpo da mulher, ele é feito para quê, né? Ele é feito para o trabalho reprodutivo, né? Então, essa dicotomia, ela vai trazendo isso, ela vai posicionando, ela vai mostrando aonde que esse corpo ele pode estar, o que é permitido, o que não é permitido, né? O que está destinado aí, né? E aí, no século XX, a gente vem com uma ruptura mesmo dessas ideias e de desatrelar a questão do corpo da mulher, dos órgãos, do útero, ovário, testículo, à finalidade reprodutiva, né? Então, a anatomia deixando de ser um destino em si para, enfim, para a gente poder ter outras possibilidades, né? Ô, gente, eu não falei, mas se vocês quiserem interromper, quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Antes da gente, eu sei que vai ter a conversa depois, mas fiquem super à vontade. Então, acho que tem esse rompimento dessa localização, né, do corpo e os desejos não ligados mais aos órgãos reprodutivos, anatomia, como esse destino. Então, a sexualidade, enquanto parte da nossa história, ela perpassa todas essas questões, né, dessa construção social, então, as questões de gênero, de raça, de classe, de geração, e o que é autorizado e o que não é, né, quais corpos podem ocupar certos lugares, o que se pode falar, o que se pode fazer, então, a gente vem disso, né, então, a forma de viver a sexualidade, ela tá totalmente e o tempo todo sendo regulada, sendo condenada, sendo negada, né? Então a gente está o tempo todo nessa construção do que é colocado enquanto as instituições, enquanto a cultura. Então, só para a gente pensar um pouco que no século XX vem novas possibilidades, né, de composições do que é família, essas noções de corpo ampliadas, o redimensionamento do que é público e do que é privado, e esse redesenhar assim, das relações com o mundo, com o corpo produtivo, reprodutivo, erótico, sexual, né? Então a gente vê essas rupturas. Então, só para a gente pensar o quanto que a sexualidade ela vai sendo tecida, né, nessa rede de todos os pertencimentos sociais que a gente abraça, e ela nunca vai poder ser compreendida de forma isolada, né? Ela é plural e ela é múltipla também. Então, a gente, assim, é só a gente parar para pensar na nossa própria vida, né, para a gente ver o quanto que a gente muda, né, e a gente vai mudando de concepções e de posições conforme também a gente vai convivendo, ouvindo histórias,
né, e se aproximando de outras possibilidades. Então é isso, para a gente entrar um pouco na questão das práticas mesmo, né, nas práticas de saúde, na sexualidade, pensando um pouco nas crenças, nos valores que vão influenciar diretamente na vivência da sexualidade. E nesse sentido, a sexualidade durante o período gestacional, puerperal, ela é muito reduzida a tempo, ao retorno, à retomada da relação sexual, a manter a relação sexual ou não, né? Afastando a responsabilidade de explorar outras questões que envolvem toda a complexidade desse aspecto da vida e de olhar para a diversidade sexual e de gênero, de estimular outras possibilidades de vivências sexuais, visto que a sexualidade se apresenta nos discursos dos profissionais como algo muito reduzido à penetração e à relação heterossexual, né? Então, acho que isso é um ponto muito importante, né, da gente explorar enfim, pensar nas nossas práticas de saúde, porque o quanto que realmente a sexualidade fica reduzida. Então, a gente vê, por exemplo, na gestação, esse corpo materno, né, que aí vem desse corpo que é um corpo visto às vezes como corpo santificado, né, como um corpo puro, que é um corpo que está gestando ali. Então, nossa, falar sobre isso já é muito difícil, ou imagina viver sexualidade no período da gestação. E aí, quando se fala, existe essa redução, né, a relações só heterossexuais, só com penetração, como se a sexualidade se reduzisse a isso. E a gente também vem de muitos formas muito protocoladas, assim, e também muito dentro de um padrão daquilo que é esperado, né? Então, se a gente for ler na literatura científica, a gente vai achar assim, no primeiro trimestre, as mulheres, elas não têm desejo, elas não têm libido, porque elas estão vivendo toda essa explosão hormonal e tem enjoo, e tem aquilo, e tem aquilo. Aí, no segundo trimestre, eles falam, às vezes, tem alguns autores que até usam assim, a lua de mel, assim. A lua de mel é tudo melhora, tudo fica mais tranquilo, e depois, no terceiro trimestre, é o momento que envolve muito medo de acontecer alguma coisa com o bebê e tal. Então, enquanto que essa estrutura, essa forma de pensar a sexualidade, ela impede, né, que a gente, enfim, conheça o que as mulheres estão passando, o que as pessoas estão passando, os casais, né, dentro de sua diversidade, impede que a gente explore outras formas, né, de vivência da sexualidade, do que é uma relação sexual, né, das relações de afeto e de intimidade. Então, a gente ainda tem muitas essas reduções, né, e essa invisibilidade do que é sexualidade, né, em sua profundidade. Então, só para a gente pensar, né, o quanto que também a gente vai ver, né, no nosso dia a dia e também, né, nos estudos, o quanto que as mulheres cis, heterossexuais têm uma preocupação que está atrelada às questões de gênero, né? Então, assim, eu preciso manter uma relação sexual, porque senão o companheiro, o marido vai buscar em outro lugar. Quantas vezes a gente já não ouviu isso, né? Então, isso é uma problemática que é muito vivenciada e ela está ligada a essa construção, né? Essa construção do machismo, essa construção que a mulher tem que suprir esse corpo, que tem que suprir esse desejo do homem, né? Então, o quanto que as mulheres elas não possuem o direito sobre os próprios corpos, sobre as escolhas, inclusive, né, pensando a relação sexual reduzida à penetração. E aí a gente pode pensar aí também em outras questões que são, né, da desigualdade de gênero, da violência sexual também. Então, o quanto que também nesse momento a gente vai ver, então, estudos vão mostrar também que mulheres no puerpério, às vezes tiveram relações forçadas. Então, é um assunto pouquíssimo abordado em consultas, né? A maioria da notificação de violência contra a mulher são perpetradas por parceiros íntimos. Então, a maioria das violências são por parceiros íntimos, então a gente precisa realmente ter o olhar para essas questões e poder explorar. E aí, como, né? Como que a gente faz isso? Acho que até a questão que eu coloquei para vocês pensarem é essa, né? Como a gente
pode ampliar as questões de sexualidade nos nossos encontros em saúde, quando a gente está ali, né, com um casal, ou com uma, enfim, ou com uma pessoa que está gestando sozinha também, como que a gente pode realmente garantir a gente sair desse discurso, desse modelo heteronormativo e violento, né, e aí pensar em outras possibilidades, né? E o quanto também eu acho que a gente pensa em ouvir as histórias, né? Ouvir as histórias, as narrativas. A obstetrícia, a gente está trabalhando com a vida das pessoas nesse campo que é muito íntimo, né? Nesse campo que é de muita intimidade, que é de muito... enfim, que não tem como a gente estar ali, não estar em contato com o que é essa pessoa, com o que ela traz consigo. E o quanto dá abertura para as questões da sexualidade pode realmente impactar na nossa prática e num plano de cuidado construído junto, né? Então, quantas vezes a gente vai ver que mulheres que viveram violência sexual na adolescência ou na infância, né, tem questões que vão aparecer durante a gestação, durante o parto, pós-parto, e o quanto falar sobre isso e pensar em maneiras, né, enfim, de lidar com essa situação, né, dentro de um atendimento interprofissional pode ser potente, né, e transformador também para essas pessoas. Então, acho que é um ponto bem importante. E aí eu acho que é nisso, nesse sentido, como que a gente pensa o nosso lugar, né? Como que a gente coloca em prática as diretrizes das políticas de atenção integral à saúde, pensando aí a sexualidade, como que a gente consegue garantir isso na questão no campo da sexualidade, uma desfamiliarização com questões que podem ser muito íntimas e individuais, mas que ao mesmo tempo são culturais, sociais, históricas, determinadas, então não perder isso de vista, né? O quanto que as questões que foram construídas socialmente, historicamente determinadas, elas estão o tempo todo refletindo nas vidas, né? E qual o papel, né, da pessoa, de quem tem o protagonismo na saúde, como incentivar práticas que estimulem uma mudança desse senso de prescrição. E aí eu trago bem esse ponto para a gente pensar nessa coisa da prescrição, porque o que a gente vai ver é aquilo, né, da orientação e da prescrição. Olha, então, você pode fazer, você pode ter relação, né, você não pode. Isso a gente vê bastante no pós-parto, né, porque parece que é um combo que já sai assim, né, tipo, olha, lava a região perineal ou a cicatriz da cesárea, amamente em livre demanda e não tenha relação sexual por 40 dias, né, isso já vem assim, e aí a gente vê mais uma vez essa redução e sem saber, né, muitas vezes sem saber que tipo de relação sexual essa pessoa tem, ou se ela, enfim, a gente volta para aquilo que é a penetração, né, que é a relação heterossexual. Então, acho que a gente pensar muito nesse protagonismo e formas da gente sair desse modelo prescritivo que impõe, né, que essa caixinha, assim, né, essa única caixinha, quando a gente fala sobre sexualidade. Ou quando a gente só inclui a questão dos métodos, né, e a questão das ISTs também, né, então a gente vê através de pesquisas, eu tenho uma aluna que fez uma pesquisa numa unidade de saúde e foi explorar as questões de sexualidade e direitos sexuais reprodutivos com a equipe, e aí a gente viu essa redução também, né, a gente fala de sexualidade através, né, do planejamento reprodutivo. E aí o planejamento reprodutivo é o método e a gente falar das doenças. Então, o quanto que a gente está perdendo aí de possibilidades, né? O quanto que dessa questão que a sexualidade envolve, que é do autoconhecimento, que é da história, que é da intimidade, que é das trocas. Então, também pensando nas nossas ações, né, em saúde, como que a gente coloca a autonomia sexual no centro das propostas de saúde reprodutiva, né, enquanto autonomia sexual das pessoas? Como que a gente incorpora, né, dentro dos serviços esses avanços e a gente realmente extrapola, né, para outras possibilidades? Então, é possível incorporar a dimensão da sexualidade, da diversidade, da violência e seus impactos sobre a
saúde, práticas de saúde, e ainda redefinir pressupostos e conteúdos nas ações de saúde mental, de modo a ocupar espaços que têm sido abertos nos últimos anos. Então, assim, quanto que a gente teve de avanço, né, nas políticas de saúde integral, saúde e direitos sexuais e reprodutivos. Na própria questão, a gente também tem um conceito novo, né? Quer dizer, não é tão novo, mas assim, para a gente no Brasil talvez seja, que é da justiça reprodutiva também, né? Que nasce do movimento de mulheres negras americanas, que vai fazer toda a questão da inter-relação, né, racial, de classe, gênero. Então, quando que a gente pode trazer isso para a realidade nas nossas ações, né, em saúde, e sempre olhar o quanto que isso está impactando a vida, né, a vida das mulheres, a vida das pessoas. Gente, acho que era isso da apresentação. Deixa eu parar aqui e apresentar. Acho que parou, né? E agora eu vou colocar para vocês um mapa. Deixa eu compartilhar a tela de novo aqui. A nuvem de palavras, para a gente conversar um pouquinho aí. A Beth chegou, tá vendo ela? Oi, Beth. Oi, gente, boa noite. Desculpa o atraso, estava resolvendo uma emergência, mas peguei a aula desde o começo. Estou aqui, parabéns, obrigada. Segue aí que depois a gente conversa. Tá certo. Boa noite para todo mundo, boa noite, Lu, pessoal. Agradeço as meninas aí por terem começado. Então, aí eu vou falar para a Luciana, né, porque eu acho que vai ser bem legal ver as palavras e aí a gente começa a fazer essa discussão a partir da nuvem. Deixa eu colocar aqui na forma de apresentação também. Tá aparecendo, gente? A nuvem de palavras? Tá. Sim, agora apareceu. Certo, então quem não colocou pode colocar. E aí a gente vai conversando agora, eu acho, né? Então, o que que vem à mente quando a gente pensa em gestação e sexualidade? Então, a diminuição da libido, as palavras que são mais colocadas, elas aparecem central e maiores. Então, tabu, amor, mulher, natural, foram palavras que apareceram algumas vezes, né, para elas estarem nesse tamanho e estar no centro. Aí a gente tem algumas palavras um pouquinho menores. Então, realização, divino, diminuição da libido, autoconhecimento, liberdade, revolução, desejo não correspondido, obrigatoriedade, libido aumentada, plenitude, prazer, espera, reprodução, orientação, sonho, prazer e opressão. A gente tem pequenininho ali, medo, vida, corpo. Só tô colocando, pode colocar, gente. Cuidado, descobertas. Alguém gostaria de falar o porquê da escolha da palavra que colocou? Vamos abrir para a gente conversar um pouco? Acho que seria legal a Lu também falar um pouco e a gente abre. O que vocês acham? Beleza, A gente tem feito um pouco assim, aí a conversadora dá a sua contribuição também, aí a gente abre geral. Pode ser, Nath? Perfeito. Oi, gente. Oi, Beth. Oi, Nath. Adorei te ouvir falar. Esse tema é tão importante, né? E você tendo falado da sua experiência, que foi falar disso aos 18 anos, eu achei cedo, viu? Porque para mim aconteceu mais tarde, né? Não sei para as outras pessoas aqui, mas eu vi que você deu a sorte de ter sido aluna da Beth. Verdade. A Beth tá rindo.
E assim, uma coisa que eu já me chamou a atenção, essa primeira palavra, tabu, né, bem no centro, e essa é uma palavra, assim, que, assim, coincidentemente, uma palavra que eu já estudei, porque ela é uma palavra que foi transportada para a nossa cultura da ilha de Tonga, que fica na Ásia. Quem compilou essa palavra foi um pirata, navegador chamado Francis Drake, acho que era o nome dele, porque nas antigas expedições, né, coloniais que os europeus invadiram grande parte do mundo, em várias dessas expedições eles coletavam palavras. Né? E tabu foi uma delas, porque não tinha assim, uma palavra tão, né, que significasse que tabu significa que é algo que não se fala, é proibido. Tem uma questão de sagrado nele também, em alguns sentidos, e depois foi transportado para a psicanálise, né? Totem e Tabu, uma obra famosa do Freud. E o fato da sexualidade e ser um tabu na gestação, que eu acho que é aí que eu entendo essa palavra nesse contexto da sua pergunta, ela tem muito a ver com a nossa cultura patriarcal, né? Dessa mãe que tem que ser pura, que não tem desejo. Então a mulher passa de um ser desejante, né? E de repente, quando está grávida, ela parece que perde isso, né? E aí tem culturas, inclusive, que não que pregam não fazer sexo durante a gravidez, né? Então você imagina países como a Turquia, por exemplo. E aí como é que fica a relação desse casal, né? Ou desse casal, e assim, eu falando casal heterossexual, né? Porque em geral quem vai pregar isso vai ser uma cultura heterossexual e patriarcal. Então a religião, sim, a Isabela está falando aqui que a religião influencia, sim. E na semana passada, o meu filho mais velho estuda numa escola de freiras e está fazendo catequese. E uma vez por mês, as famílias dos alunos que fazem catequese precisam comparecer à missa. Apesar de eu não ir à missa regularmente, compareço, né, por conta do combinado da formação, e foi a missa das mães. E na missa das mães, só se falou em maternidade no sentido de sacrifício. Né? Eles leram uns versos, e meus filhos, assim, são educados para serem homens feministas. Eles, ai, mamãe, eu vou ter que ler isso aqui, tudo bem? Me pedindo permissão. Né? Assim, sabendo que eu já ia, né, ler aquilo com eles de um ponto de vista mais crítico, e falava assim, a menina é mãe da boneca, depois ela é mãe do irmãozinho, depois ela é mãe do marido até ser mãe dos seus filhos. Gente, assim, isso assim, era um dos versos que eu lembro, tá? O negócio era muito pior. E essa maternidade imposta para a mulher, como se aquele fosse o papel natural dela, né? E parece que isso conflita com a sexualidade. Então você tem duas coisas assim que não estão batendo, né? E isso a gente passa por isso a vida inteira. Então, eu acho que quando a gente pensa em sexualidade em gestação, tem muito tabu, tem muita coisa a ser derrubada, inclusive, né, dentro dos grupos, né, de mulheres, dos grupos de amigas, nos casais, né, sejam heterossexuais ou não, mas eu imagino que o tabu é muito maior na questão heterossexual. E isso, de fato, é uma relação presumida na nossa sociedade, e não tem como a gente falar também, não falar, aliás, né, desse controle do corpo da mulher, que a maternidade é um dos mecanismos de controle, do jeito que ela é tratada, né, que ela não precisava ser assim. Mas do jeito que ela é tratada, ela também é um controle, porque se a mulher, durante a gravidez, não pode fazer sexo, né, então ela também não pode sair à noite, ela também não pode não sei o quê, não pode beber. A questão do álcool é uma questão grande também, né, de qual que é a dose segura, se há dose segura, acaba que os médicos, o discurso médico, isso tem pesquisas mostrando, são muito mais prescritivos com mulheres de classe social mais baixa, né, então, assim, tem muitos problemas aí do controle do corpo por meio da gestação. E aí a gente tem, deixa eu ver um comentário, achei interessante aqui, 2 códigos, deixa eu só olhar esse último aqui.
São dois corpos ligados, a Daiane falando, em um novo ser gerado de prazeres, porque a gestação veio desse prazer para mim. Então, tem outra também, várias formas de ver, porque a mulher também na gestação, Daiane, ela é considerada em muitos discursos, isso inclusive no discurso do direito, né, como um pacote, um recipiente, né, ela é o invólucro do bebê, então assim, o bebê passa a ser mais importante que a mulher, isso também é uma construção social, isso era inadmissível antigamente, né, de o bebê ser mais importante que a mulher, isso vai assumindo uma importância maior, a ponto de o Estado proibir aborto, dificultar aborto legal, né, e tantas outras questões relacionadas a essa personificação do feto, que, é claro, cada mulher tem a liberdade de tratar o seu feto, o seu bebê como ela achar melhor, mas o Estado não tem o direito de intervir da forma que intervém, ele só intervém porque a gente está numa estrutura que é patriarcal, uma estrutura também que é capitalista, né, que também prega o controle do corpo. O capitalismo, ele é também o controle do corpo. O capitalismo, ele vem para controlar corpos, né, ele controla o trabalho, ele controla o trabalho não remunerado, né, que as mulheres fazem em casa, e, historicamente, o trabalho dos escravizados. O capitalismo, ele não sobrevive sem alguém fazendo trabalho de graça, né, e ele prega que todo mundo tem direito ao salário, mas, assim, vê quem tem salário mesmo. Quem tem salário é o homem branco, né, os outros têm muito mais difícil acesso ao salário. E a gente tem um agravante também no nosso país, que a gente é um país que foi colonizado, né? Então, a gente tem referências que não são necessariamente nossas, né? Referências de nascimento, de parto, e aceitar, né, aquilo que é imposto para a gente pelo capitalismo, pela colonialidade, é algo que a gente faz sem querer, né? A gente acaba tendo... assim, fazendo supostas escolhas que não são necessariamente bem informadas. A gente está num país com o maior índice de cesáreas do mundo, né? Assim, acho que atrás da Turquia, que a gente tem uma média nacional de 52%, acho que é isso, a última vez que eu vi. Podem me corrigir, gente. E também a gente tem o maior índice de cirurgia plástica, né? Então, olha quanta violência os corpos das mulheres sofrem no Brasil, né, por conta de referências capitalistas, por exemplo, incutidas, né, no nosso dia a dia, pela mídia, por tudo, né, pelas novelas, por tudo aquilo, pelas conversas que a gente tem. A gente está numa geração que a maior parte de nós nasceu de cesárea. Eu nasci de cesárea, né? Eu, para conseguir 2 partos normais, assim, né? Me chamaram de tudo na minha casa. Na minha família, na família da minha mãe, principalmente, que é todo mundo católico fervoroso e todo mundo devidamente cesariado, né? Porque, afinal de contas, é o que se faz. Por quê? Porque tem o discurso da dor relacionado ao parto, então a escolha pela cesárea é manipulada para desviar, para falar assim, olha como você pode ter um parto sem dor. Mentira, claro que tem dor também na cesárea, tem, né, uma outra dor, né. O discurso capitalista também é higienista, então tudo que não atrai o capital é considerado sujo, né, então o parto também é outra coisa que é considerada suja, a sexualidade é considerada suja. Acho que tem muita coisa aqui pra gente falar. Eu acho que vou parar por aqui e esperar as pessoas falarem um pouquinho, né, Nath? O que você acha? Marcelo, eu estava pensando assim, quando você estava falando numa conversa que eu tive com as minhas amigas recentemente, pensando nessa coisa pensando no capitalismo e medicalização, né, do corpo, e o quanto, por exemplo, a primeira menstruação passa por esse rito, né, quando tem a menstruação, que é ir ao médico, né, ao ginecologista, receber o anticoncepcional, né, então o quanto que esse corpo é medicalizado e ele fica totalmente ali, né, assim, refém, né, de todo esse modelo mesmo. Exato, E o capitalismo, assim, ele secciona o corpo, né? Então, assim, a gente vai para um médico de ouvido, um médico disso, um médico daquilo. E aí, quando a gente está na gestação, você não consegue, você tem que ter uma coisa mais holística, mas aquele médico só vê aquilo, ele só vê o parto.
E tem discursos de médicos que o tempo inteiro só enfatizam os problemas que os corpos das mulheres têm. Né, isso eu vi muito nos relatos de parto que eu estudei. Então, assim, sempre falando, seu quadril é muito estreito, o bebê está muito grande, seu corpo não aguenta. Que mais que tem? Quadril estreito, tem tanta coisa que eles falam que agora eu não me lembro, mas eu tenho certeza que muita gente aqui deve lembrar. Né, que a mulher agora, ela senta muito para trabalhar, então ela não consegue mais parir. Tem umas coisas, assim, que não fazem o menor sentido, mas são perpetuadas também, né? Que vai estragar, isso é verdade, Milena, muito magra, muito gorda, não tem dilatação, enfim, que a vagina vai estragar, e aí você entra toda na questão, né, o outro discurso do ponto do marido, né, episiotomia, são coisas, assim, muito agressivas, e que a gente sustenta e depois carrega no corpo, né, e é muito difícil falar disso, fora de um ambiente como esse, por exemplo, né, porque não é todo ambiente que acolhe essas falas, ou minimizam, né, se a mulher tem um desejo de parir, isso é minimizado. A mesma coisa, se a mulher tem desejo sexual, ela não fala, né? Enfim. A gente tem uma pergunta, como introduzir o assunto sobre sexualidade com a gestante e a puérpera? A Lu quer falar, Lu? Isso, depois a Fernanda Castro. Ai, Natália, eu acho que, assim, nessas questões de atenção, né, eu acho que você tem muito mais... Tá. Oi, gente, eu vou parar de compartilhar, então, a tela, tudo bem? Se eu parar de compartilhar a nuvem? Claro. Tá, porque eu fico com Acho que podemos encerrar a gravação também agora para o momento de perguntas. Tá. Beleza.